Olá pessoal, tudo bem? Esse nosso vídeo vai ser sobre potenciação e radiciação de radicais. Vamos junto? Roda a vinheta e vamos lá! Olá pessoal, vamos lá começar a nossa aulinha de operações com os radicais e hoje nós vamos ver potenciação de radicais. Observe bem essas potências aqui, gente, e vamos fazer juntos. Aqui eu tenho raiz de 3, raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Então, como é que a gente faz isso daqui? Então, isso daqui é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Certo, pessoal? Raiz quadrada de 2 ao cubo é a mesma coisa que a raiz de 2 multiplicado por ela mesma 3 vezes. E quando a gente tem uma raiz multiplicada pela outra e as raízes com o mesmo índice, a gente pode escrever todas elas também dentro de uma única raiz, né, gente? Poderíamos escrever assim: raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao cubo. Voltamos para lá. Então, nós podemos dizer o quê? Então, nós podemos dizer que quando nós temos a raiz quadrada ao cubo, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 3. Tá certo, pessoal? É a mesma coisa que você multiplicar o expoente do radicando pelo expoente, que está elevando toda a raiz. 1 vezes 3, 3. Então, nós temos a raiz quadrada de 2 ao cubo. Vamos aplicar a mesma coisa aqui nesse nosso segundo exemplo. Aqui eu tenho uma raiz cúbica de 5 à quarta. Então, isso daqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 5. Também poderia escrever todas elas dentro de uma mesma raiz. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes da raiz cúbica. Isso era a mesma coisa que a gente escreveu o quê? Multiplicando direto. Escreve a mesma raiz. Raiz cúbica. Radicando. 5. Qual é o índice desse radicando aqui, gente? Qual é o índice? Não. Qual é o expoente desse radicando? 1. E a quanto ela está elevada? Está todo mundo aqui elevado a quanto? A 4. Então, eu posso pegar esse 1 aqui e multiplicar por esse aqui. Como é que vai ficar o nosso resultado? Vamos ver aí. Vai ficar o quê? Raiz cúbica de 5 elevado à quarta potência. Aqui a gente ainda poderia simplificar, né, gente? Poderíamos escrever assim também. Opa, vamos botar aqui que senão fica fora do vídeo. Ficaria aqui 5 ao cubo, aqui também ao cubo, vezes 5. Que é 3 mais 1 dá 4, né, gente? Tira da raiz o 3. Ficaríamos com o quê? 5 sai da raiz. Raiz cúbica de 5. Tá aí. Então, gente, dado um número real positivo, qualquer, m, o que a gente pode fazer? Sempre, lembre isso daqui. Sempre, então, que a gente tiver uma raiz m de um número qualquer, e esse número estiver elevado a um outro número, a um outro expoente dado, o que a gente pode escrever? Raiz m de a elevado a n. Isso é, dado o número real positivo m qualquer, um número natural maior ou igual a 2, né, gente? Porque raiz de 1, raiz de índice 1 dá o próprio número. E n, um número inteiro, então nós temos raiz
de m, raiz m de a elevado a n é a mesma coisa que raiz de m de a elevado a n. Tranquilo? Isso é a potenciaçãozinha de radicais. Então, basta você multiplicar sempre o expoente do radicando pelo expoente que estiver elevando toda a raiz, ok? Vamos ver então como é que fica a radiciação de radicais. Na radiciação de radicais, observa aqui, como é que está isso aqui? Aqui eu tenho raiz de uma raiz. Raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Então, o que a gente faz? Vamos escrever isso tudo dentro de uma única raiz. E eu vou multiplicar esses índices da raiz. 2 vezes 3. Repito, 64 aqui. Então, como é que vai ficar? 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 64. Que a gente pode fatorar, né, gente? Se fatorar o 64, ó, como é que vai ficar isso aqui? Se eu fatorar 64 por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, nós temos o quê? 64 é a mesma coisa que 2 a sexta. Então, eu posso escrever isso aqui dessa maneira. Raiz sexta de 2 a sexta. Como os dois têm o mesmo índice, eu posso simplificar. 6 dividido por 6, 1. Resultado será 2. Então, a raiz quadrada da raiz cúbica de 64 é a mesma coisa que raiz sexta de 64, porque eu multipliquei os dois índices da raiz, fatorei o 64. Toda vez que a gente tem números aqui divisíveis, a gente pode dividir um pelo outro e achamos a raiz através da fatoração 2. Quando der, a gente fatora. Quando não der, deixa escrito da forma mais simples possível. Então, vamos ver aqui, ó, raiz quinta da raiz quadrada. Então, vai ficar o que aqui? Raiz de 5 vezes 2 de 7. Isso vai dar quanto? Raiz décima de 7. Beleza? 7 é primo, dá para fatorar. Encerrou a nossa história por aqui. Então, dado um determinado, na radiciação, dado um determinado número real maior ou igual a zero e mn são números naturais maiores ou igual a 2, nós vamos ter essa situação aqui. Isso é, se você tem uma raiz de m da raiz enésima de a, então o que a gente faz? Pode escrever tudo dentro de uma mesma raiz. Faz o quê? Multiplica o índice m vezes n de quem tiver lá dentro. Beleza? Isso é, dado a, e a é um número real maior ou igual a zero, e m e n, números naturais maiores ou iguais a 2, eu tenho que raiz m da raiz enésima de a, eu posso multiplicar os índices das raízes, m vezes n. Ok, pessoal? Por hoje é só. Vá lá, dá uma olhada de novo no vídeo e aprenda direitinho isso daí. Vai ser uma boa para você. Um forte abraço e por hoje é só, pessoal. That's all, folks.